Olá, desenvolvedor! Cara, seja muito bem-vindo a mais esse episódio, tá? Que a gente continua a nossa saga Jedi pelo caminho do conhecimento do Entity Framework. Agora a gente vai detalhar algumas funções e corrigir outras que deixamos para trás. De quebra, você vai aprender a trabalhar com listas de tarefas no Visual Studio, também chamadas de Task List. São muito úteis, é claro, para quem sabe utilizar, né? Então, bora para ação, bora pro código! Bom, agora que estamos aqui na nossa área de trabalho, vamos abrir o Visual Studio e já te falo que as últimas mudanças que fizemos fizeram duas coisas. A primeira delas, incluíram coisas que eu não expliquei no Entity Framework, que você vai conhecer. E outra, deixaram uns bugs no caminho. Então a gente tem que ajustar isso, né? A gente não pode deixar o nosso sistema não funcional. Beleza? Mas a primeira coisa que eu vou te falar é como usar os to-dos do Visual Studio. Não sei se você notou, mas eu deixei alguns pontos comentados iniciando com to-do. Olha só, um comentário iniciando com to-do, 2 pontos, e aí um texto aqui. Correto? Essa é a nomenclatura do Visual Studio para a gente criar pontos de verificação mais tarde. Sabe aquela função que você não terminou, ou aquele bug que você encontrou, mas não teve tempo de resolver naquele momento, ou aquele, sei lá, débito técnico que ficou aí no código? Então, você pode marcar esses pontos com esse to-do aqui, to-do, 2 pontos, que depois você pode listar esses pontos, né, esses códigos, e aí ir resolvendo. Agora, como você lista essas marcações, né, esses to-dos? Muito boa pergunta, Padawan. Bom, existe uma tela chamada Task List. Ela já está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Task List. E mostra todos os pontos de to-do. Olha lá, to-do, 2 pontos, alguma coisa aqui, ó. Tá bom? Essa tela, se você não tem ela aí já, então você pode acessar pelo menu View e aí tem aqui Task List. Ou você pode pressionar Ctrl WT. Então ela vai exibir também, tá? Olha lá, pronto. É exatamente isso aqui. Então, o que acontece nessa tela? Ela vai listar todos os pontos que você listou, né, ou você marcou como to-do, ela diz o projeto, o arquivo, a linha, tá? Beleza? E quando você clica, você vai ser levado àquele fonte. Exemplo aqui, ó, salve os usuários do perfil, papá. Duplo clique, né, claro. E aí ele me mostrou aquele ponto lá. Ó, aí tem exatamente a parte que eu não fiz, porque eu quero mostrar para você. Sacou? Cara, isso aqui ajuda muito. A gente vai resolver os débitos que nós temos, eu chamo aí de débitos aqui, para a gente, aos pouquinhos, para você entender. Eu não fiz isso tudo de uma vez, porque eu quero que você compreenda o que é necessário, o que será necessário para fazer, tá? Então, vamos seguir na minha ordem, não nessa ordem aqui, tá? Porque tem um motivo disso. A gente vai seguir nessa ordem porque eu estudei aqui para a gente ver e trabalhar melhor. Então vamos lá. Para começo de conversa, vamos logo complementando umas coisas aqui, porque sem isso a gente nem abre as telas do sistema, tá? Eu já estou posicionado no usuário model e a gente está vendo aqui, né, que tem um to-do, lista nome de perfis, que, por sua vez, está retornando nulo, né? Olha lá, nulo. Por quê? Porque antes a gente estava utilizando a do NET direto, agora a gente vai utilizar o Entity Framework ou a parte do Dapper, né? Então a gente precisa. O objetivo desse método aqui, só para você lembrar, tá? É obter a lista de usuários associados, ou melhor, usuários de perfis associados ao usuário que está naquele momento sendo logado, né? Se logando. Sem isso funcionando, o usuário não consegue acessar as telas, porque o ASP.NET não entende quais perfis o usuário está associado. Ok? Então, só para te mostrar, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já estou logado, né? Ranieri, e vou tentar, sei lá, acessar qualquer uma das telas. Ó, produtos. Ó, tá vendo? Por quê? Porque a gente não preencheu no cookie de autenticação
os perfis. Então a gente precisa disso. Por quê? Onde a gente preenchia, né, recuperava a informação de quais perfis aquele usuário tem daqui. Então a gente está jogando nada, né, nulo, vazio. Então é por isso que ele não identifica, né? A nossa aplicação não está identificando. Beleza? Isso aí é só para você entender o nosso problema aqui. Um débito técnico, deixou a aplicação inviável. Então, exatamente o que a gente precisa fazer é corrigir. Bom, antes, a gente obtinha os usuários associados do banco de dados nesse momento aqui. Agora a gente vai fazer um pouco diferente. Primeiro, a gente vai modificar um outro método que é utilizado em conjunto. Para isso, vamos só dar uma olhadinha rapidinho aqui nesse conta controller, porque nele que tem a parte de login. É esse post aqui, login, né? O que a gente faz? A gente recupera ou valida o usuário através do nome do usuário e senha, né? E a gente recupera os dados do usuário. Aí aqui, olha só, a gente armazena no cookie tanto o ID do usuário quanto a lista de perfis. E depois, lá no Global ASAX, a gente recupera esses perfis e preenche lá para facilitar. Beleza? Até aí, beleza. Só que a gente precisa, de alguma maneira, recuperar a lista de perfis daqui. Então, ó, F12, a gente voltou lá para o usuário model, tá? Então, a gente tem aqui essa validação. Ok, ela está quase perfeita. Só falta a gente incluir. Então, vamos utilizar o include para carregar a lista de perfis. Então, como nós usamos lambda, sei que eu fiz aqui, pronto. Então, eu vou colocar aqui a lista de perfis. Então, assim, no momento que eu retornar o meu usuário model, eu automaticamente, vou dizer automaticamente porque eu explicitei aqui, eu estou carregando os meus perfis também. Por quê? Aí que tá. Com isso, a gente vai ajustar o nosso método recuperar string nomes perfis, que está aqui embaixo, porque já que nós carregamos a lista de perfis do usuário logado, basta a gente aqui criar essa string separado aqui por ponto e vírgula. Isso aqui estava até errado, né? Matrículas, não é para ser matrículas, né? É para ser perfis. Mas é bom que a gente está resolvendo essa parada. O que eu vou fazer agora, tá? Bom, primeiramente eu tenho que validar se diz.perfis.count maior do que 0. Ou seja, se ele tem alguma coisa, algum perfil. Correto? Então, beleza. A gente pode até fazer, para melhorar um pouco, isso aqui, ó. Perfis, diferente de nulo e pronto. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar isso aqui. Não vai ser matrícula, né? Vai ser perfis. E aí, vamos criar aqui uma variável que o que ela vai conter? Bom, diz.perfis. Agora a gente vai fazer uma projeção. A gente já falou um pouquinho sobre esse método aqui do link, tá? É um método select. Aqui é legal, cara, porque esse método é muito maneiro porque ele nos permite criar a saída que a gente quiser da lista de objetos. Nesse caso aqui, a gente vai precisar do quê? De uma lista de string, dos nomes lá dos perfis, que por sua vez será convertida numa lista de strings contendo, né, a separação, separando por ponto e vírgula, isso aqui, tá? Então aqui a gente vai obter, né, uma lista de strings. Aí usando lambda, eu quero somente um campo. Então vem aqui, qual o campo que eu quero? Nome. Pronto. Pronto. Resolvi a minha questão. Olha só, eu estou deixando fonte antigo justamente para você ver a diferença, tá? Bem mais simples, não é mesmo? Então, vamos compilar aqui. Enquanto está compilando, eu vou te explicar um pouquinho melhor o que a gente fez aqui, tá? Vou executar aqui porque ele vai levar um tempinho e tal, até carregar. Bom, o que eu fiz aqui
é claro, primeiro validar se existe alguma informação, ou seja, aquele perfil ou aquele usuário tem perfis associados, que pode ser que não tenha, tá? E aí realmente tem que dar aquele efeito, ele não pode acessar nenhuma tela. E estou obtendo da lista de perfis que a gente carregou aqui em cima, olha só, pelo include, correto? A gente já carregou isso em um outro DB Context, tá? Então por isso a gente aqui não estamos fazendo nenhuma carga, tá, do banco de dados. A gente fez aqui, a gente fez eager loading, quer dizer, a gente carregou cedamente, né? Então a gente veio e fez essa parte aqui, essa projeção, retornando uma lista de strings. Olha lá, tá vendo? A enumerable de strings. Por sua vez, eu estou utilizando o método string join para unir isso aqui em uma string só. Aí vai ter o nome dos perfis separados por ponto e vírgula. Pronto, é exatamente isso que a gente precisa. Então, quando eu me logar agora, tá? Tenho aqui minha senha, eu vou entrar no sistema e automaticamente, né, o sistema já vai gravar no cookie todos aqueles os perfis que eu tenho acesso. Então, por causa disso, olha só, agora eu consigo acessar a tela. Viu que legal? Ah, moleque! Então, já resolvemos uma coisa. Resolvendo isso, a gente pode remover esse to-do aqui. Mas olha que interessante. A gente está aqui, tem um to-do, lista de nomes de perfis. Olha lá, onde é que ele está? Aqui, ó, lista de nomes de perfis, tá bom? Beleza. Então, ó, vou voltar aqui e vou apagar. Salvei. Vamos voltar lá no task list. Ó, saiu daqui. Viu? Essa é a ideia. Ele tem uma lista, na medida que você vai removendo os problemas, ele vai saindo também. Legal, né? Com isso a gente já pode executar o sistema, a gente já fez os ajustes e você está aprendendo também um pouco mais sobre essa parte de listagem de tarefas, né? Beleza. Bom, agora vamos para o método salvar. Vamos dar uma olhada aqui nesse método salvar. Bom, a gente está fazendo a criação e estamos fazendo a alteração. Bom, nele faltou a gente alterar ou não o quê? A senha. É verdade. Por quê? Porque a senha só deve ser alterada no banco de dados quando realmente for alterada pelo usuário, tá? Imagina a gente gravando a senha em branco no banco de dados. Iremos ter vários problemas. Então, por esse motivo, a gente vai validar o preenchimento da senha. Como a gente faz isso? Bom, a gente vai alterar uma propriedade da entrada desse entry aqui, tá? Do objeto que a gente está alterando. Assim, o Entity Framework só vai alterar os demais campos, ok? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, mais uma vez, a gente já pode tirar isso daqui. Vamos fazer o seguinte. A senha foi alterada? Então, is null or empty de dis.senha. Ou seja, aqui esse método pressupõe, né, que senha, quando estiver preenchida, ela será modificada no banco de dados, ok? Então, ó, entry, aí vamos utilizar o property, mais uma vez vamos utilizar lambda aqui, ponto senha. Então, o que eu quero dizer? Bom, eu vou dizer que ele não está modificado. Falso. Se senha estiver nulo, né? Agora, se não estiver nulo, né? Estiver preenchido, né? Bom, aí basta a gente fazer só uma coisa. Senha vai receber cryptohelper.hash md5 de dis.senha. A gente tem que criptografar aquela senha lá, tá? Bom, então assim, né? Para melhorar aqui. Se a senha não estiver preenchida, eu até falei o contrário antes, né? Se não estiver preenchida, ou seja, em branco, a gente vai dizer ao Entity Framework para não utilizá-la no update que ele vai gerar,
tá? Agora, se estiver preenchida, é o else, a gente vai simplesmente criptografá-la. A gente vai fazer o hash, tá? Ok? Beleza. Agora a gente precisa fazer uma pequena modificação no nosso CAD usuário controller. Então vamos lá, a gente tem aqui, vamos lá, CAD usuário controller. Bom, a gente precisa fazer um ajuste, pequeno ajuste aqui, se não me engano, aqui, a recuperação de usuário. Por quê? Porque como a gente está obtendo esse ID daqui, a senha que ele está recuperando e trafegando no para lá e para cá é a senha criptografada, mas é a senha, tá? Então isso é uma brecha de segurança. Ele vai retornar num JSON a senha. Olha só, vamos só dar uma olhada aqui, tá? Usuários, quero que você entenda todas essas partes, tá? Olha só. Aqui, network, né? Vamos lá. Vou pegar o meu aqui. Alterar. Olha só o que ele retornou. Preview, ó, e-mail e a senha. Olha só a senha. Que legal. Está criptografada, mas o atacante ele pode fazer alguma coisa com isso. Não é legal isso. É uma brecha de segurança. E também vai cagar o nosso fonte também. Tá? Porque olha só, no salvar usuário, nesse ponto aqui, a gente está fazendo o seguinte, ó. Se a senha for igual à senha padrão, então eu vou jogar nulo aqui. Consequentemente, quando chegar aqui, ele vai cair nesse ponto aqui e a gente não vai ter a senha atualizada no banco de dados. Mas se a gente ficar desse jeito, ele vai gravar a senha. Pelo menos uma senha lá. E pode ser o usuário mal intencionado foi lá e mudou isso no script lá e coloca a senha que ele quiser, sei lá. Pode fazer um monte de cagadas aqui, entendeu? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vamos fazer aqui vm.senha, senha padrão. Aí ele vai retornar a senha padrão lá na hora, no momento que a gente estiver carregando aqui, né? Vamos lá. Isso aqui até vai demorar um pouquinho, porque ele vai levar um tempão para carregar tudo de novo, né? Então, enquanto isso eu falo, né? A gente vai ter que testar. Ó, demorou. Aqui, ó. Olha só. A senha padrão. Escolhemos uma senha lá padrão, tá? Com isso, o banco de dados ele vai ser alterado, atualizado, né? O campo senha somente quando a gente precisar. Então, a gente vai colocar um breakpoint aqui, tá? Vamos lá dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui, né? Esse método salvar. E vamos abrir a base de dados. Eu já tenho aqui, mais ou menos preparado. E vamos lá no usuário, tá? Ah, nem seria legal isso aqui não. Vamos fazer aqui uma seleção. Pronto. Então, qual é a senha? Vamos ver do meu aqui, ó. Ó, é essa aqui, né? É 1, 2, 3, só que criptografado, né? Beleza. Vamos alterar ali. Mas vamos alterar, sei lá, Ranieri 1, 2, 3. Não vamos atualizar a senha. Vamos deixar do jeito que está. Salvar. A gente colocou um breakpoint, mas a gente também não depurou, né? Bom, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. A senha tem que continuar igualzinha, tá vendo? Vou até... como é igual a de baixo, a gente pode executar, sem problema. Ó, continuou e mudou aqui, correto? Esse é exatamente o efeito que a gente quer. Agora vamos lá de novo, só que agora a gente vai modificar aqui a senha. Vou colocar aqui 1. Ó, pá. Qual vai ser o resultado? Agora tem que ser uma senha diferente. Ah, moleque, ó, estão diferentes. É exatamente esse efeito que a gente espera encontrar aqui nessa tela. E é o que a gente tinha antes. Mais um cliente satisfeito. Beleza? Muito maneiro. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para você uma coisa que a gente não tinha falado, tá? Vamos dar uma olhada aqui
Vamos ver qual aqui, validar usuário. Tem um método, validar senha atual. Esse aqui. Bom, esse aqui. Isso aqui é uma explicação, tá? Do quê? Desse N aqui. Talvez você não tenha percebido que eu incluí esse N aqui. O que isso quer dizer? Bom, esse método tem o objetivo de retornar um boolean, ou seja, se essa instrução aqui, né, essa execução, retornou algum registro no banco de dados. Então, como a gente precisa aqui nesse momento retornar se a senha existe lá no banco de dados, então, por que não a gente fazer isso aqui? Sacou? Então, ao invés da gente retornar um registro utilizando aqui um toList ou um single or the full desses aqui, e a gente depois validar, tipo, se ele é diferente de nulo, que daria quase no mesmo, tá? Qual a diferença disso aqui para utilizar o N? A diferença é carga de dados. Isso aqui é mais lento. Por quê? Porque ele vai retornar do banco de dados o registro usuário, tá? Se o registro tiver, sei lá, se a tabela tiver 10 campos, vai retornar 10 campos. E vai preencher tudo, tá? Vai ter todo o trabalho de carregar o registro na memória, tá? Objeto na memória. Agora, ao passo que quando a gente está utilizando o N, tá? Simplesmente a gente está retornando somente a informação se aquele registro existe ou não. Então, é mais levinho, é melhor de você fazer. Sacou? Olha como é que as coisas vão se ajustando, não é não? Bom, vamos lá. Uma outra coisa que a gente até passou um pouquinho aqui, né, do validar usuário, tem esse CryptoHelper e tal, mas a gente acabou deixando por fazer em outro lado. Então, vamos lá. Alterar senha. Ó, tá fazendo aqui, tá vendo? A criptografia, você tá vendo que é tudo objeto, cara? Isso é muito maneiro no Entity Framework. A gente tá fazendo praticamente tudo objeto, tá? Então, a gente está criptografando aqui antes da gente enviar a alteração daquela senha. Mas olha que interessante, tá? Isso aqui você vai achar muito maneiro, mas presta muita atenção que é meio complexo da gente entender. Bom, olha só, eu estou alterando a minha senha, estou atachando, né, anexando aquele meu próprio usuário, né, que é esse diz aqui, a minha lista de usuários lá no meu contexto de banco de dados, meu contexto BD, correto? Beleza? Isso aí a gente viu. Só que eu não quero atualizar tudo. Eu quero atualizar somente um campo, que é o campo senha. Ok? Então, por isso, a gente utiliza mais uma vez o entry property aqui de senha. E eu estou falando aqui, ó, is modified true. Isso porque a gente só quer alterar esse campo, tá? Agora, você lembra que a gente usou o isModified false no método salvar? Vou só dar uma olhada rapidamente aqui. Bom, aqui, olha só. A gente fez isso aqui. Por quê? Isso porque a gente fez o contrário. Vamos lá, vou explicar. A gente indicou aqui que a gente vai modificar tudo. Olha só, nós indicamos na entrada como um todo, que a entrada do usuário diz aqui, a gente disse que o estado dela é modificado, ou seja, tudo quanto é campo ali eu vou tentar dar um update, ou seja, o Entity Framework vai gerar um update para cada um dos campos, estejam eles preenchidos ou não, tá bom? Só que aqui eu estou fazendo uma exceção, exceto o campo senha. Eu quero que você gere update, né, de todos os campos, exceto o campo senha. Então, eu estou dizendo que ele não foi modificado. Beleza? Show de bola. Agora, aqui já é o contrário. Você viu que aqui eu fiz isso aqui, né? Modified.
eu indiquei na entrada como um todo, modified, e na propriedade, modified falso, ok? Aqui eu não fiz modified. Então, para o Entity Framework, ele não sabe exatamente o que ele precisa fazer ainda. Você disse que você anexou, ou seja, esse registro existe no banco de dados, mas ele não sabe exatamente o que ele vai fazer, tá? Então, você vem aqui e diz que a senha foi modificada. Aí, o Entity Framework identifica que ele vai gerar um update somente com esse campo senha. Aí sim, o final é que ele gerou, né, um update igualzinho, ou muito parecido com aquele que a gente tinha antes, feito diretamente em SQL com o ADONet. Beleza? Isso aqui é que é muito interessante que você entenda, porque isso, olha, dá muito problema, tá? E por fim, vamos abrir aí o estado model. Vamos lá dar uma olhada aqui. Cadê o estado model? Ah, tá aqui. Então, vamos falar de um método. Eu nem lembro mais onde é que está esse método aqui. Find. Opa. Aqui. Bom, recuperar pelo ID, né? Cara, olha que maneiro. Eu não sei se você notou, né? Mas a gente diminuiu o package, a gente diminuiu muito o fonte. E isso aqui tinha um select grandão que fazia um monte de coisas e tal. A gente retornou somente, ou a gente modificou somente por isso aqui, pelo find. Por quê? Esse método find, ele é muito interessante, olha só. Ele recebe uma lista de chaves, né? É um parâmetro que é uma lista, um array de objetos, ou seja, a gente pode colocar o que a gente quiser. No caso aqui o ID é um inteiro. Parâmetros, ou seja, você pode deixar assim, ó, ID, 12, string e por aí vai, ok? E por isso que a gente tem aquele param ali. E olha que interessante, cara, ele vai retornar um item daquele DB7, no caso aqui estados. Então ele vai retornar um estado model. Isso teria uma equivalência, se a gente fosse fazer, seria isso aqui, ó, usando um Isso aqui é uma forma contracta da gente obter um registro só, tá? Quando você tem um ID. Então aqui, ó, eu poderia fazer isso aqui, ó, single or default. Eles são equivalentes. Mas, pô, cara, isso aqui é muito menor, muito melhor de você utilizar, tá? Então, se você precisa recuperar um objeto do banco de dados utilizando o ID, vá de find. Valeu? Isso é uma super dica para você, ok? Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Bom, a gente já fez vários ajustes hoje. O objetivo desse vídeo é não ser muito grande, é ser conciso, tá? Então a gente fica por aqui. Te vejo no próximo episódio. Espero que você tenha gostado pra caramba com as dicas, os ajustes que a gente tem feito. Então, cara, comenta aí. Eu quero saber da sua opinião. Beleza? Que a força esteja com você. Tchau, tchau e até a próxima.